Olá, irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira e é uma alegria poder chegar até você por esses meios que nós temos, a TV Evangelizar, esta obra de Deus, também por meio do Facebook, onde nós conseguimos ter acesso a tantas coisas bonitas e boas, onde nós podemos também compartilhar a nossa vida e assim somos convidados a levar também a palavra de Deus a tantos e tantos corações. Outros meios, o YouTube, o WhatsApp, e assim nós devemos ir nos aproximando uns dos outros e aproximando o nosso coração de Deus. Por isso, obrigado por você abrir as portas da sua casa, do seu coração, onde quer que você esteja nesse momento. Se você já está no seu trabalho, vamos rezar e colocar nas mãos de Deus aquilo que faz parte da sua vida, esse trabalho digno para o sustento da sua casa. Se você está em casa, obrigado por você me receber na sua casa. Obrigado por permitir que a palavra de Deus possa chegar até você. Vamos juntos meditar a palavra de hoje? Pegue sua Bíblia e nós vamos meditar hoje o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. O texto diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Junto com as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção desse santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Queridos irmãos e irmãs, Jesus nos apresenta o verdadeiro valor do templo. Templo físico como espaço de oração, mas também o templo que nós recebemos como dom da vida, que é o nosso corpo, onde é templo do Espírito Santo. Precisamos compreender tudo isso para que nós possamos valorizar cada coisa e colocar cada coisa no seu lugar. Muitas coisas são importantes, poucas são necessárias. Jesus diz: uma só coisa é necessária. Lembra daquele episódio de Marta e Maria? Quando Marta limpava a casa, fazia as tarefas, e Maria ali sentada aos pés de Jesus, e Marta disse: fala para ela vir me ajudar. E Jesus diz: uma só coisa é necessária. Vemos que na nossa vivência humana, muitas coisas são importantes, mas nem todas são necessárias. Assim como nós vemos nesse contexto desse respeito que devemos ter ao templo, espaço de oração. É importante a nossa convivência com as pessoas? Sim, que é importante. É importante nós conversarmos uns com os outros? Sim, mas cada coisa no seu lugar. Muitas vezes transferimos isso para dentro das nossas igrejas, ao invés de se tornar um ambiente de oração, de encontro com Deus,
é um ambiente de conversa, aí não é um ambiente de conversar uns com os outros. Ou se fizermos isso muito discretamente, para não atrapalhar o outro que está rezando. Por isso nós precisamos nos dar conta. A igreja, lugar de encontro com Deus, lugar de silêncio, lugar de oração, lugar onde nós muitas vezes apresentamos o nosso coração para Deus, apresentamos as nossas angústias, as nossas tristezas, por isso um lugar de respeito. Podemos até estar eufóricos com alguma coisa que aconteceu na nossa vida, mas e o outro que está ao nosso lado, que pode estar chorando a perda de um ente querido, ou uma dificuldade de saúde, ou até mesmo desemprego, e que quer ficar um momento em silêncio? Nós devemos respeitar os outros que estão rezando conosco. Assim, nós precisamos colocar cada coisa no seu lugar. Agora pensamos no templo, que é o nosso corpo. Também devemos colocar cada coisa no seu lugar. E aí somos convidados nesse dia a dizer para Deus o que é que nós precisamos expulsar também do templo que é o nosso corpo. Tirar da nossa vida tantas coisas que estão nos impedindo de nós nos aproximar mais do amor de Deus. Tenha esta coragem. Expulse também para longe tudo aquilo que não faz parte deste templo como lugar onde o Espírito Santo habita, que é o seu coração, que é o seu corpo. Nós precisamos os respeitar, nós precisamos os querer bem, mas nós precisamos sim dizer a verdade. Cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu espaço. E aí vemos que coisas que são importantes na nossa vida, mas não são essenciais, não são necessárias muitas vezes. Podemos deixar para um segundo plano. Agora sim, aquilo que é o mais importante, que é a nossa unidade com Deus, que é permitir que Deus permaneça vivo e presente no nosso coração, isto é necessário. Peçamos a bênção de Deus e a proteção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe do Céu, a Virgem Maria, abençoe a cada um de vós. Abençoe as vossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.